Fala jovem, Thiago Matos aqui, e nesta aula a gente vai focar em fontes e cores do Tailwind CSS. Vem comigo. E olha só, nessa documentação a gente tem aqui na lateral, né, um catatal de coisas aqui que a gente pode utilizar no Tailwind CSS. Um montão. Uma parte dela é a tipografia, que é onde a gente vai mexer bastante hoje, e cores também. Então, galera, como eu te falei na primeira aula, você tem classes para praticamente todos os atributos do CSS. Por exemplo, a gente vai iniciar com essas classes aqui, ó, de font size, né, para você determinar o tamanho da fonte aí do seu projeto. Então, ele sempre vai estar com o prefixo text e aí passa o tamanho. Normalmente, o Tailwind vai seguir sempre esse padrão. Então, se você vê na documentação, quer utilizar um determinado tipo de classe, eu obviamente não vou abordar todas as classes aqui, porque olha isso daqui, é quase impossível. Então, ele vai seguir sempre uma ordem lógica aqui, uma ideia lógica aqui de padronização. Texto, small, texto, base, texto, LG, etc. Então, se você vier aqui também no weight, que é para saber se a fonte está, o peso da fonte, né, se ela é light, é bold, né, negrito, etc. Então, ela vai estar aqui, ó, fonte-thin, que é fonte fininha, fonte-extra light, que é não tão fininha, fonte-light, que já é leve, né, a fonte normal, medium, semi-bold, bold, extra bold em black, tá certo? E aqui tem o peso dela, que é a numeração que você utilizaria isso daqui lá no atributo do CSS. Mas aqui a gente traduz nessa forma aqui de classes, tá certo? Então a gente também tem alinhamento de textos, né? Textos na esquerda, direita, etc. E as cores que também a gente vai brincar bastante aqui, tá certo? Antes de a gente migrar para as cores, vamos começar a brincar com essa questão do tamanho do texto, né, da fonte, etc. Então, eu estou aqui com a minha tela que tinha criado, essa tela azul, lindona. Eu vou trocar aqui para Gray 100, certo? Que é um Gray bem levezinho, tá certo? Não chega a ser um branco, mas é um cinza bem levezinho. Galera, vamos supor aqui que eu tenha um texto, né? Vou colocar uma div aqui, ou talvez uma H2 fica melhor. E vou colocar aqui, ó, Hello World, tá certo? Vou colocar tudo numa linha. Vou dar vários enters aqui para isso ficar no meio da tela, para ficar melhor de visualizar, tá certo? Então, vou colocar aqui vários H2 para a gente testar. E, obviamente, eu tenho aqui na tela esse texto. Agora, eu quero personalizar cada uma delas. Então, class, aí eu vou colocar aqui, ó, text, você lembra? Traço SM de small. E aí, esse daqui agora vai ficar pequeno, cara. Cadê? Ficou, opa. Deu bug, agora sim. Ficou pequeno, tá certo? E aí, muito simples, eu posso utilizar text base, né, que é o tamanho base dela, o tamanho padrão, que normalmente é de 16 rem, eu vou falar isso depois, tá certo? Então, class text LG, de large, class text, e assim sucessivamente, extra large, etc. Então, galera, perceba, vou criar mais uma aqui, 2 vezes extra large. Perceba que até o tamanho da fonte, ela segue aqui uma linha, ó, uma curva linear, não linear, mas uma curva que faz sentido, né? Você muda de um tamanho para o outro, ele não vai estar com um tamanho assim, ó, diferente, como muitos frameworks tem por aí, certo? Pequeno, tipo assim, ó, pequeno, médio e grande. O grande é totalmente desproporcional aos outros tamanhos. Aqui não, galera. Aqui você vê que a proporção de um tamanho, proporção, era essa palavra que eu queria lembrar. Proporção de um para outro aqui faz um total sentido, é uma linha, é uma curva suave, tá certo? E isso aqui dá para a gente criar interfaces bem personalizadas, né? Coisas que outros frameworks não vai dar esse poder, tá certo? Então, o tamanho de fonte, aí eu vou brincar com cor também, ó, text, aí eu vou passar o nome da cor, gray, aí eu vou passar o nome da cor, o peso dela, né, 500. Então, esse daqui vai estar bem clarinho. Agora, como é que eu sei as cores, Thiago? Bom, a gente volta lá, né, na documentação. Aqui a gente tem o text color, de novo, text-white, que é o branco, o gray 50, que é o peso do gray, né? O peso do cinza, 50, o peso desse daqui é 200 e assim sucessivamente. Aqui o text red, o vermelho, o peso do vermelho é o 600. E se você vier aqui, cara, ó, color. Deixa eu pesquisar aqui, cadê?
Cadê? Tá aqui. Colors. O Tailwind já vai lhe dar gratuitamente essas escalas de cores aqui maravilhosas. Olha só, Gray, Red, Yellow, etc, etc. Já para você utilizar, certo? Essas escalas de cores aqui que são fenomenais, certo? Eles também têm outras escalas aqui, mas aí a gente não tem acesso da forma que a gente instalou. A gente vai ter acesso depois eu vou mostrar como a gente puxa essa galera daqui. Tá certo? Então, tem mais cores aqui. Então, por agora, a gente vai focar nessas cores aqui, galera. Olha só. Então, se eu quiser meu texto vermelho, basta utilizar, né, o text. Olha lá, text, traço red, que é a cor. E aí, eu passo o peso dela. Eu vou colocar aqui 800, que normalmente vai de 50 até 900. Tá certo? Você pode customizar isso também. Isso a gente vai ver mais para frente. Mas, por enquanto, a gente vai utilizar o valor padrão deles. Tá certo? Vou ampliar aqui para ficar mais fácil de ver. Olha lá. Vamos lá, mais um exemplo. Text. Warning. Não, que warning. Isso aqui já é do Bootstrap. Text Yellow. 400. E aí ele vai ficar 400. Vai pegar o 400, né? O peso da cor. Tá certo? Então é dessa forma que a gente vai personalizando cada elemento, galera. E também, o que é que a gente pode fazer aqui? A gente só está tratando com texto, tá certo? Font size, o tamanho do texto, a cor do texto. E essas cores, o Tailwind vai aplicar elas em praticamente todos os elementos. Se eu abrir aqui o CSS, galera, cadê o CSS que a gente criou? Vou pesquisar aqui como Blue 500, tá certo? Aqui eu tenho BG Blue 500, tá vendo? Que a gente vai ver isso depois, né? O background. A gente tem aqui o background hover. A gente tem o focus. O que mais que a gente tem aqui, ó? From Blue 500, que já é para fazer gradiente, galera, fazer degradê, tá certo? Então, essas cores daqui que você está vendo, ele vai aplicar isso em praticamente todas as classes todos os atributos CSS, tá certo? A gente vai ver gradiente, vai ser massa. Deixa eu pesquisar mais aqui, ó, o text blue que a gente estava utilizando, né? Então, só para você ter noção, até o placeholder do input, ele já pega também as cores. Então, todas as cores que ele declara aqui, você pode utilizar em praticamente todas as classes oferecidas pelo Tailwind, né? Que vai ser traduzido nos atributos do CSS, tá certo? Então, para a gente brincar mais aqui, eu vou alterar esse texto aqui para font, bold. Ele vai ficar bold. Eu posso ter black também. Black vai ficar bem pesadão, tá certo? Bem pesadão. E aí, assim, a gente pode brincar. Deixa eu ver. O que mais eu posso fazer aqui com o texto? Tem muita coisa. O alinhamento, né, que a gente viu lá no início. O alinhamento do texto. Eu posso ter um parágrafo aqui, ó. Posso ter um parágrafo. E posso dizer que esse texto é alinhado na direita, text right. Então, aqui vou ter Lorem Y, certo? Alinhado na direita. Aqui eu posso ter também alinhado no centro, tá certo? Super simples. Inclusive, essas classes aqui são as mesmas do Bootstrap, se você é familiarizado com Bootstrap, tá certo? Então, basicamente é isso, galera. Eu preciso que você vá lá na documentação e comece a olhar as variantes que tem para texto, né? Que é a typography, nessa seção aqui. Aí você pode brincar com todos esses tipos de categorias aqui. Inclusive o lettering space, isso aqui também é legal. Deixa eu aplicar isso daqui, ó. Que é o tracking. Vou colocar nesse cara aqui, ó. Tracking wide. Olha o que vai acontecer. Ele ficou um pouquinho mais espaçado uma letra da outra. Vou colocar o wider, mais espaçado ainda, olha só. Deixa eu pegar o máximo aqui, o widest, que é o mais espaçado possível, que também ele vai traduzir ó, no letter spacing, tá certo? E aí ele vai estar bem espaçadão. Então, é uma parada bem granular, que aí você consegue fazer interfaces bem a nível de pixel, né? Pixel perfect, que é o que a gente costuma falar, como a gente costuma falar. Então é isso, brinque bastante aí com tamanho de fonte, cores, etc. Que nas próximas aulas a gente vai fazer um overview nos outros tipos de classe, nas outras categorias. Fica comigo e eu te vejo aí na próxima aula.